Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, nesse dia 3 de outubro, dia que celebramos a memória dos mártires Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco e companheiros, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus envia seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. A perspectiva de rejeição assusta. Entretanto, é possível entrever um movimento carregado de esperança. Evangelizar é transformar uma sociedade de lobos numa sociedade de irmãos. Com efeito, os discípulos levam a mansidão, a pobreza, o espírito de paz, sem exigências, comendo e bebendo do que tiverem. Curam os doentes e anunciam o reino de Deus. Recebem a justa retribuição pelo trabalho e batem os pés como gesto de julgamento contra os inimigos do reino. Naturalmente, essa benéfica transformação entra em choque com o egoísmo de muitos e as estruturas sociais injustas. Diante do panorama um tanto sombrio da missão, os discípulos não precisam recuar de medo. Eles vão em nome de Jesus. O Senhor os enviou à sua frente. Querido irmão, querida irmã, no caminho para Jerusalém, Jesus prepara os seus missionários e os envia dois a dois à sua frente. Eles partem com recomendações simples e claras. O conteúdo do anúncio é a proximidade do reino de Deus, que deve ser feito mesmo em situações adversas. Na possibilidade de a boa nova ser rejeitada, não devem desistir, nem pagar o mal com o mal, mas confiar na força da palavra, mais do que no apoio das estruturas do mundo. Os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos servem também de roteiro para nós hoje, que desejamos ser missionários do seu amor. A melhor maneira de anunciar o reino de Deus
é vivê-lo e testemunhá-lo com nossas ações. O discípulo é portador da paz, que é dom do Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, neste mês missionário, seja missionário do Evangelho, da paz e do amor. E encerrando este momento, rezemos juntos, ó Mestre, que enviaste outros 72 discípulos a pregar a boa nova. Olha com carinho para os jovens de nossas comunidades e desperta neles a vocação à vida consagrada e ao sacerdócio. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia desta quinta-feira, da 26ª semana do tempo comum, nesse dia 3 de outubro, dia que celebramos os mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco e companheiros, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Jó, capítulo 19, 21 a 27, o Salmo responsorial, Salmo 26, o texto de Lucas 10, 1 a 12. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura do livro de Jó e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra continua tratando do tema do seguimento, colocando diante de nós os desafios desse empreendimento. Para ilustrar tais desafios, temos na primeira leitura as dores de Jó, que se sente ferido pela mão de Deus e abandonado pelos amigos. Além de se sentir sozinho, ele se sente traído pelos amigos, que em vez de ajudá-lo nesse momento de dor, torturam-no ainda mais. É nas horas de dor que sentimos quem são de fato nossos amigos. Quando Jó estava bem e com muita riqueza, estava cercado de amigos, entre aspas. Depois que perdeu tudo e ficou doente, restaram a Jó poucos amigos. E esses, em vez de ajudá-lo, aumentavam ainda mais seus sofrimentos. Com esse quadro doloroso diante de nós, o Evangelho trata do seguimento de Jesus, mostrando o seu chamado e o seu envio. Quem tem coragem de responder ao seu chamado depois de ler a história de Jó? Será que vamos sentir segurança em segui-lo depois de ver a história de um homem que foi fiel a Deus e ficou na miséria? E ficou na miséria? E esses questionamentos não são para desanimar ninguém, mas é para que ninguém siga Jesus pensando em obter vantagens, ganhar segurança e ter sucesso na vida. Uma religião que promete prosperidade não passa de enganação. Seguir Jesus exige despojamento total, e a recompensa não será em bens materiais ou sucesso na vida, mas em bens que nem a traça nem a ferrugem corroem. No Evangelho, Jesus envia outros 72 em missão e os envia dois a dois. 72 é um número simbólico, mostra que ele envia a todos.
Dois a dois significa que a missão não é individual ou individualista, mas em conjunto com a comunidade. Esse envio se dá depois da constatação de que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, há tanto a ser feito e não são tão poucos os que se dispõem a fazer algo pelo próximo e pelo mundo. Além disso, pede a todos nós que rezemos pelas vocações missionárias, para que mais pessoas ouçam e respondam com solicitude ao chamado que Deus faz em suas vidas para trabalharem em sua messe. Depois de chamá-los, Jesus os prepara e os envia. Envia-os como cordeiros no meio de lobos, isto é, cientes dos desafios da missão. Não é fácil o seguimento de Jesus, não é fácil ser cristão. Há muitos lobos à espreita, há muitos obstáculos e desafios a serem vencidos. Ser como cordeiro é ser pacífico, com um coração puro, pronto a ser imolado para defender o reino de Deus e o seu semelhante. Lembramos aqui de todos os mártires que viveram na radicalidade esta proposta evangélica. Jesus dá recomendações aos que envia, não levar muita bagagem. Quando levamos muitas bagagens, não ficamos livres para servir, porque temos de cuidar de nossos pertences. Quanto mais coisas nós possuímos, menos tempo temos para as coisas de Deus, pois nossas preocupações estão voltadas para nossos bens, nossas posses. Isso faz lembrar outra passagem bíblica que diz: Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando levamos muitas coisas é porque consideramos-las valiosas, importantes. E se são importantes, demandam tempo para cuidar delas. Por isso ele diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. É um desapego total. Pede também que não percamos tempo pelo caminho. Devemos ir ao que é essencial e mais urgente, aos lugares mais necessitados. Não desanimar diante das rejeições. Quando acolher bem, fará parte do discipulado. Quem rejeitar será ignorado. O conteúdo da missão é o anúncio da proximidade do reino. O reino se aproxima em cada gesto de amor e solidariedade, em cada acolhimento fraterno. Enfim, o reino de Deus se faz nos gestos dos discípulos e missionários e nos gestos de quem os acolhe. Com esse espírito, somos impelidos para a missão. Querido irmão, querida irmã, que saibamos nos desapegar das coisas materiais e das pessoas para servir livremente, para que assim não soframos tanto diante das perdas e nos alegremos diante dos frutos da missão. Amém.